Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Contas Certas e para o vídeo de hoje quero apresentar aqui uma nova rúbrica, quanto pagará a Nvidia em dividendos no ano de 2025. Esta parte será também muito curta, será dividido só em duas partes, portanto venho aqui apresentar a primeira. No fundo vamos fazer aqui uma pequena análise de dividendos da Nvidia e o seu impacto nos investidores. Também falar um bocadinho no contexto em que se enquadra este tema, que a Nvidia é uma das grandes empresas no setor da inteligência artificial e computação gráfica, com um valor de mercado superior a 1 trilhão de dólares. Obviamente é muito mais que estamos aqui a falar já quase nos 3 trilhões. E obviamente aqui o público-alvo para pessoas que tenham a Nvidia no seu portfólio, então estejam interessadas em adquirir esta empresa no seu portfólio, obviamente são investidores interessados no equilíbrio entre o crescimento de capital e o rendimento passivo. Obviamente não vou dizer que está uma empresa muito focada para os dividendos, mas sim para o crescimento do valor da ação. Portanto, vamos aqui já partir para a introdução, onde, como eu já falei, a Nvidia obviamente isto há flutuações. Estes dados obviamente são aqui de 19 de junho de 2024, são os mais recentes que eu consegui encontrar. Obviamente que nesta altura a Nvidia era a empresa mais valiosa do mundo. Obviamente com o tempo depois isto vai flutuando entre a Microsoft e a Apple e assim sucessivamente. Obviamente podemos ver que aqui a Nvidia está aqui no top 1, depois logo em seguida, com uma margem muito mínima, vem aqui a Microsoft, depois vem a Apple, a Alphabet, mais conhecida como uma empresa detentora da Google e do YouTube, por exemplo. Depois temos aqui a Amazon, depois temos aqui uma empresa, a Saudi Aramco, que é ligada aqui ao setor petrolífero. Depois temos aqui a Meta, como nós já sabemos, é detentora das redes sociais muito conhecidas, como por exemplo a Meta, o WhatsApp e o Instagram. E depois temos aqui, neste caso, uma das empresas de fabrico de semicondutores, a TSMC, de Taiwan. Portanto, para também falar um bocadinho aqui da introdução, obviamente que a posição da Nvidia no mercado, a Nvidia de maneira geral dominou o setor dos GPUs de inteligência artificial, servindo tanto o mercado de consumo, como por exemplo o gaming, como empresarial, se falarmos aqui um bocadinho nos seus data centers e inteligência artificial. Também já no slide a seguir também vamos ver onde é que eles conseguem a maior parte da revenue, neste caso divididas por segmentos. Obviamente, aqui falando novamente no seu valor de mercado, com o valor de mercado superior a 1 trilhão de dólares, a Nvidia está entre as empresas mais valiosas do mundo, integrando o grupo das Magnificent Seven, juntamente com a Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta e Tesla. Depois, para continuar aqui a introdução, como eu já falei, vamos ver aqui também a revenue por segmento. Também podemos ver aqui o crescimento desde 2021 para 2024, divididos aqui por data centers, gaming, visualização profissional, automotive, OEM e outros. Nós verificamos aqui que que a maioria da revenue vem aqui dos data centers, que vem aqui um crescimento bastante contínuo e grotesco ao longo dos anos. Depois tem sempre aquele segmento que se mantém de forma constante ou pouca variação, não é? Que é aqui o setor gaming, depois aqui os menores, que é o automotive, e aqui o professional visualization. Isto também é só para curiosidade, no fundo, para também terem assim uma certa noção de onde é que vem a maior parte dos lucros desta empresa. Também, continuando aqui na introdução, falando aqui um bocadinho do seu perfil de dividendos em empresas de crescimento. As empresas de elevada inovação como a Nvidia geralmente reinvestem para crescer em vez de distribuir dividendos, não é? Para manter também sempre na ponta, ter a tecnologia mais recente possível e também para conseguir lançar produtos mais inovadores, e geralmente reinvestem para crescer em vez de distribuir dividendos. A Nvidia é uma das poucas empresas de crescimento que paga dividendos, o que torna atrativa para investidores híbridos que procuram aqui um bocadinho crescimento e rendimento. Nós também mais à frente vou falar que em maio de 2024 a Nvidia, penso que foi antes do split stock de 1 para 10, aumentou cerca de 150% o seu dividendo.
Obviamente que algumas informações que eu referi vêm aqui um bocadinho do relatório de perspectivas de crescimento tecnológico do PwC deste ano. Agora, continuando aqui, já passando para outro tema, falando aqui um bocadinho na perspectiva atual dos dividendos. Obviamente que o dividendo atual, temos aqui duas fases, não é? Um dividendo onde, neste caso, antes o split stock e depois, não é? Mas neste caso, focando só nos dados atuais, temos aqui um dividendo atual de 1 cêntimo, 0,01 dólares por ação, por trimestre. Este valor anual, no fundo, mantém-se nos 0,04 dólares por ação anual, refletindo o rendimento de dividendo de 0,02%, que neste caso é mais conhecido por o dividend yield, muito baixo da média do setor tecnológico, aproximadamente 1,3%. Posso também já dizer que destas empresas, penso eu, as maiores pagadoras, neste caso, em termos de dividendos, penso eu que seja a Microsoft. Obviamente que a TSMC também paga dividendos. A Meta sei que pela primeira vez começou a pagar, pensou no ano de 2024. Não que desconheço, sinceramente, a Amazon sei que não paga e a Alphabet também não. E a Apple paga, sim senhor. Mas também vamos ver isso mais à frente no vídeo. Comparando com outros gigantes da tecnologia, empresas como a Apple e a Microsoft pagam dividendos significativos, relativamente rendimentos médios de 0,8% a 1%, enquanto a Nvidia se mantém focada no crescimento. Que neste caso é no fundo aqui a referir o dividend yield tanto da Apple como da Microsoft. Aqui também, estes dados são aqui de 29 de agosto de 2024, onde nós conseguimos ver um aumento da receita, principalmente na Nvidia temos aqui um salto de cerca de 195%, enquanto que a Apple só teve aqui um crescimento muito residual de 0,4%, enquanto a Microsoft teve aqui um crescimento de 16%. Portanto, passando também, continuando aqui no tema da perspectiva atual dos dividendos, também verificamos aqui ao longo dos anos, mais ou menos anterior a 2016, que o dividend yield da Nvidia já chegou aqui a estar nos 1,8% e neste momento está nos 0,02%. Obviamente isto é muito devido ao facto do preço da ação subir abruptamente. Obviamente que isto também houve a causa e efeito, que foi o facto de terem que fazer um split stock porque a ação chegou a um preço estratosférico. E também, se verificarmos aqui um payout ratio, também antes de 2016 tínhamos aqui um payout superior a 30%, se bem que agora está aqui no 1%. Mas falando aqui um bocadinho nesta informação, a estratégia de dividendos, este pequeno dividendo é mais simbólico, transmitindo confiança na estabilidade financeira e sinalizando uma vontade de atrair investidores com perfis diferentes. E temos aqui também uma referência a estas informações para quem, obviamente, gosta de saber de onde é que isto foi retirado. Aqui do benchmarking de dividendos em empresas de tecnologia, Standard & Poor's em 2024. Agora, falando aqui também, para quem desconhece, eu acredito que a maioria das pessoas já saibam, foi feito aqui um split stock da ação, que ela chegou a atingir aqui os 1.210 dólares por ação, aqui uns earnings per share de 17.14, um P/E ratio de 71, basicamente por cada ação foi distribuído 10. Obviamente que depois deste split stock, cada ação valeu 121, os earnings per share passaram a 1,71, 1,71 dólares por ação e o P/E ratio manteve-se aqui nos 71. Obviamente que agora, se verificarmos os preços atuais, a ação já está mais ou menos a ser transacionada nos 140 dólares, penso eu. Mas pronto. Falando aqui um bocadinho no contexto, divisão de ações, a divisão de ações 10 por 1 em 2024 a Nvidia dividiu as ações para tornar mais acessível, aumentando a base de investidores. Também teve aqui um impacto para os investidores com o split do dividendo de 0,01 dólares, parece pequeno, mas proporcional ao valor de mercado das ações. Obviamente também temos de ter isso em conta. Também, falando aqui dos split stocks, falando aqui de duas empresas como a Tesla e a Apple, também podem ver aqui o gráfico, no fundo aqui a imagem que vemos aqui uma faixa temporal dos vários split stocks ao longo do tempo. Aqui na Apple teve aqui um split stock em 1987, depois teve aqui outro em 2000 e depois pensou que teve
Não sei se teve aqui um em 2020, não tenho a certeza. Já a Tesla só teve dois, em agosto de 2020 e também em agosto de 2022, em que foi feito o primeiro de 5 para 1 e outro 3 para 1. Obviamente também fazemos esta medida comparativa, que é a comparação com as divisões de ações no setor. Ações como a Tesla e a Apple realizaram divisões semelhantes para democratizar o acesso. Estes splits indicam um crescimento sólido, atraindo investidores mais pequenos e aumentando a liquidez no mercado. Obviamente, quando uma ação custa 1.210 dólares, não é qualquer pessoa que consegue comprar uma ação unitária. Daí a importância deste split stock e depois, no fundo, ser mais acesso, no fundo, as pessoas terem mais acesso a comprarem ações também para, no fundo, valorizar a empresa, não é? Por quanto mais o valor da ação aumenta, mais o market cap da empresa aumenta por aí fora. Depois falar um bocadinho na motivação. As empresas líderes, ao realizarem divisões, procuram alcançar uma maior base de investidores, não é? Aumentando a popularidade e o volume de negociação das ações. Falando aqui um bocadinho das suas referências, temos aqui o impacto das divisões no desempenho das ações, de acordo com a Morningstar Research em 2023. Agora, falando aqui no potencial de aumento de dividendos, também falando aqui um bocadinho do dividendo, eu sei que vai confundir um bocadinho a priori, porquê? Porque este aumento foi feito antes, portanto, estes 0.04 dólares por ação, temos que ter em conta que foi feito antes do split stock. Portanto, falando aqui um bocadinho no seu histórico de aumento dos dividendos, em maio a Nvidia aumentou o dividendo trimestral de 0.04 dólares para 0.10 dólares por ação, mostrando vontade de recompensar os investidores à medida que a empresa cresce. Portanto, se verificarmos, foi um aumento de 150% do seu dividendo. Também temos aqui um dividendo por share desde 2015 até 2004. É o que eu digo, além de ser uma empresa que tem no fundo tem dado muito às pessoas em termos de retribuição, neste caso na valorização do preço da ação também tem dado assim um rendimento passivo de certa forma residual, mas obviamente que se tivessem a ação desde 2015 já tinham um dividendo yield até engraçado. E depois também tem aqui falando um bocadinho da sua flexibilidade no aumento de dividendos. A Nvidia pode aumentar os dividendos à medida que cresce e consolidar a sua posição atraindo investidores de rendimento, porque estamos a falar de uma área principalmente que eles estão a focar dos data centers, a inteligência artificial, são áreas no fundo que as infraestruturas ainda não estão preparadas, não é nada barato este tipo de tecnologia. Obviamente que não é só em termos de infraestruturas e equipamentos, também tem que investir nas pessoas que têm que adquirir novos conhecimentos. E essas pessoas no fundo têm o seu custo, portanto para já não se prevê que pague assim um aumento como poderemos ver por exemplo com a Microsoft ou com a Apple. Agora, se falarmos aqui um exemplo que eu muito falei aqui da Microsoft, também temos aqui um gráfico desde 2004 até 2025 em que vemos aqui em que ela pagava 0.08 dólares e agora está a pagar 3.32 dólares por ação em termos de dividendo anual. Portanto, estas empresas podem parecer que não, mas se a mantivermos ao longo de talvez 20, 30 anos, já conseguimos, de certa forma, ver aqui um impacto bastante significativo, tanto na valorização do preço da ação, como também no rendimento passivo que ganhamos sobre estas empresas. Também tem aqui um dividendo payout de cerca de 25,29, o que é bastante seguro, não é? Dá-nos garantias que realmente grande parte deste dinheiro não é alocado só a pagar em dividendos, não é? Porque estas empresas têm que investir nelas. E o dividend yield, como eu disse, é de 0,70%. No entanto, se verificarmos este aumento desde 2004 até 2025, vemos aqui um aumento bastante grande. Ao menos, falando aqui de sinais positivos, não é? Empresas como a Microsoft e a Broadcom têm um histórico de aumentar de forma consistente os seus dividendos, atraindo investidores que procuram rendimento passivo. Obviamente são ações que de certa forma são bastante seguras de se ter no seu portfólio e também tem aqui um bocado o impacto na percepção no mercado, que a capacidade de aumentar os dividendos sinaliza que a Nvidia acredita no seu cash flow estável e no sucesso da sua estratégia de crescimento. Tendo em conta aqui uma referência do relatório de tendências em dividendos do The Economist de 2024. Portanto, para este vídeo é tudo. Era isto que eu queria falar. No fundo,
Obviamente que, de certa forma, a Nvidia neste momento não paga, obviamente depois do split stock, o valor é o que é, não é? É um dividend yield muito alto, mas como podemos ver, às vezes o dividend yield pode enganar visualmente. Porquê? Porque se pegarmos aqui no exemplo da Microsoft, pode ter aqui um dividend yield muito baixo, mas se tivermos a ação desde 2024 ou mesmo desde 2010 para 2025, vemos um crescimento muito grande. E portanto é mesmo isso que interessa para essas pessoas e também aquelas pessoas que queiram também ter uma certa exposição, querem ganhar um bocadinho de rendimento passivo, querem estar expostas no fundo a ganhar um pouco de dividendos. Portanto, são empresas em que podemos ganhar dos dois lados. Obviamente que não são empresas que podemos esperar ganhar muito dinheiro com elas, mas não deixa de ser interessante. Portanto, para o assunto deste vídeo é isto, esta é a primeira parte. A segunda parte vai ser mais a apresentar alguns dados económicos, algumas conclusões, por isso estejam atentos. Já sabem, podem me seguir nas redes sociais, também na XTV podem utilizar o meu link para se inscreverem, se assim desejarem. Já sabem também que o Patreon é de acesso gratuito, onde colocarei todos os dados que apresento nos meus vídeos, também o PayPal se quiserem fazer alguma doação. A doação neste momento é para ajudar a Cruz Vermelha, para comprar alguns produtos de higiene para, neste caso, os bebés. Agora, o que é que eu posso mostrar aqui? Posso mostrar, pois, infelizmente eu fechei aqui o mail, mas já obtive resposta. Mas pronto, esta é a campanha em vigor, onde eu coloco aqui no fundo as atualizações. Falta-me agora também colocar a resposta que a instituição colocou depois de eu fazer esta questão, do que realmente eles precisavam, se era preciso algumas marcas em específico. Já sabem, podem doar a partir dos métodos todos, ou mesmo se preferirem podem doar diretamente à instituição, o que também de certa forma é mesmo esse o intuito. Portanto, da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado e até ao próximo episódio. E já agora, um bom domingo.